Claro que, primeiramente, eu, nesta comunicação, sobretudo, eu vou dar uma certa prioridade, mas real, histórica, a Braga, como seguinte. Portanto, primeiro em Braga e depois vejo. Ora, em Braga, como seguinte. Chega outra vez, justamente, o seguinte, claro, percebe aquilo tudo, desses dados todos, inclusive, por exemplo, na aviação, da aceitação do Trento, não com cargo da portuguesa qualquer gente conhece. O próprio Trento foi executado nas paróquias da Arquidiocese, através de Portugal, porque foi obrigado a ler os padres nas paróquias, um decreto, a primeiro os casamentos clandestinos dentro do mês. Tinha que fazer uma ata feita pelo notário e pelo padre, com testemunhas, e depois também a paróquia cardeal. Portanto, vê-se que foi um estudo executado ao rigor, mas, sobretudo, a questão da desse lembrar também do seguinte. Então, o Frei Bartolomeu Marques já era um homem muito santo, muito zeloso, mas aqui foi um bocado autoritário, que é, ao vir do Trento, vem ali para o Ferreiro, através do também seguinte, não via para o Ferreiro, isto já estou a o seguinte, assim. Pronto. Ora, justamente. Isto depois do seguinte, agora porque podemos ter que senão olha muito bem da está. A reação precoce que se deu, então ela vinha, portanto, de Trento e vem logo a executar o concílio quando ser feito espada assim, então isto de fevereiro, é executado em força. E vem a visitar sempre no caminho e chega ali em Braga, suponho que é ali no dia 19 de março, neste vigília da Domingo da Paixão, entra ali ao Porto ali à noite para não ir nas festas. E depois, então, a Páscoa no dia 2 de abril, daquele ano, dia 2 ou dia 2 de abril, e ele agora aplicou no concílio em força. Em força. E a razão está aqui, porque ele aplicou em força antes do próprio Papa ter publicado, porque em 3 ou 30 de julho, do 3 ou 30 foi aquela data de Vicente. Entre 93 e estava fora tudo 30. Eu vi isso no teu doutoramento e com os documentos. E vi claramente duas posições diferentes. Por exemplo, nós trabalhamos no documento para não sei o que era mal, e meteram 3, mas ela fora é 30. Portanto, antes do Papa nos publicar, já apresentava em força. Portanto, aí está. E depois, então, mete agora residências, conta a exigir as residências do clero, a exigir também a contaminação dos benefícios. E, portanto, depois desenha então o caminho. Como é que isto é? Então, só aplicamos isso a nós, e só no nosso país, na nossa docência, e as outras. Então, a razão está aqui. Mais ainda, é fazer isso ainda antes da aplicação, começando do concílio de Portugal com o Rei, que foi no dia 7 de setembro de 1564. Então, foi aí que eu comentei. E depois ainda a execução a 12 de setembro. E mais ainda, antes da sua aceitação solene em Braga, que foi nos finais de setembro de 64. Então aqui era muito bonitinho a toda a razão. Realmente tinha-se que guardar mais algum tempo, a conjugação, tudo isso, e depois executar. Portanto, é uma reação terrível, que depois vemos nas seguintes faziam a favor. Já agora, portanto, a todo resumido os dados todos que ali apontei, a paz, aquilo tudo. E agora, então, que faz, portanto, o próprio o arcebispo, vendo a reação terrível e forte que existe lá dentro do caminho, que faz? Oficia para a candidatura de a lata para tentar moderar e resfriar o ímpeto da arcebispal. O cardeal envia uma cartinha para São Vítor dos Reis, a mim tem tratado mais também os finais de maio, cautela, não pode fazer a vigência, se aceita o arcebispo, não manda ninguém a Roma e acontece. Não manda ninguém a Roma. Eles estão portugueses, que ele não é. Claro que o Cabildo respondeu, passado algum tempo, não, nós, sempre postamos, temos um fundamento do último decreto conciliar que manda a reclamar para Roma, reclamar, legitimamente, temos todo o direito. E já foram 2 cônegos a reclamar para Roma contra o Cabildo dos Suíços, que é prepotente e é exigente. Vamos seguir. Ora, agora, portanto, vai continuando diferente.
e a resumir foi depois, em seguida, depois, então começou já a residência de sequestros para nos fazer. A residência de sequestros, que é complicado, claro, porque isto era tirar os bens do rendimento das próprias. E claro, isto vai acabar a luta porque estava a ser logo penalizados e privados. Portanto, então, a guerra continua. Depois, então, ele pega o caminho em agosto, requereu para a Santa Sé contra a prepotência do arcebispo e para subestar, para ter calma na aplicação, até a meados deste mês, o Calvino estava aflito com a exigência do arcebispo, que enviou o seu colega com uma cartinha para tentar documentar a questão da resignação das próprias notícias. Tinha que resignar. E então, depois, o arcebispo respondeu, foi ao autónomo, em regados com a paróquia de Faro, foi 18, daquele mês 18, suponho que é de setembro. Disse, não, Deus sabia isso. Eu vejo prevenir, para mim nem disponho tudo para designar as paróquias acumuladas. Você agora não sei a solução que tem, porque eu, está evidente, servia das voltas dos corpos. E o concílio, eu como bispo, acreditava mesmo para ajudar a obrigação, que era seguir, portanto, o concílio. O que pode fazer é recomendar ao cardeal Henrique que peça um adiamento ao Papa. Foi o que realmente fez para a resposta para o Estado, que foi lá no Tratado da Saúde. Entretanto, depois, então, enviar ao cardeal um documento com a relação de todos aqueles decretos que o prejudicavam um caminho. E enviou para Roma. E também outro documento, chamado o decreto, o capítulo de Evoluta de Empregadores, que proibia a criação de benefícios. Não, sim, mas ela permitia, dentro deste Estado, justificar a acumular benefícios. E também, entretanto, tem feito de leis, para pode ter parecer de peritos. É verdade que temos um parecer, enfim, do cabido, do perito, a dizer, dando uma série de razões que eu permitia a acumulação do justificado. Ora, portanto, o seguinte agora, entretanto, como disse, estamos no mês de setembro. E agora vai, portanto, executado e aceito publicamente pelo rei em Lisboa, no cerimônia o Concílio de Trento. Que lá fez a cerimônia toda, e agora, então, aqui estamos lá, e ali é que vai haver, portanto, também simultaneamente, com a aplicação e a evolução do Concílio, pelo rei e pelo Papa, portanto, é que vão se unir todos. E então, estão juntos em Lisboa, portanto, os procuradores contra o suicídio. E agora continua-se tudo e passa, então, isto de uma reação bracarense do Agrimento Corante para uma reação nacional. Aqui, atrás vamos ter a comentar aqui. Ora, a primeira lição que se notou, como a leitura tem outra documentação dos critérios, tanto fonte pelo qual se diz dos critérios, que tem 28 documentos, 22 cartas de gato para moinho, para um caminho e para o Aixante, Martinal de Novo, e tem mais uns 6 documentos, dos quais uma carta de Roma, em que os que estavam lá a mandar conta do que lá estava a acontecer, contra o concílio e em defesa deles. E outros 6, onde está referentes a cartas que vêm para corações e tudo mais, de pouco interesse para este tema. Ora, então, como eu pedi, a primeira reação tridentina organizada, portanto, foi a 12 de agosto. Aqui é que eu notei as cartas, eu li as cartas todas e transcrevi, que era difícil para mim. Então, a reação foi naquela ocasião, 12 de agosto, que foi no sábado. Aceitou, então, oferecer só a obediência, que é a contendão, é os apontamentos de lembranças das suas dificuldades quanto à execução do concílio. Então, o Conselho não traz pressa, já traz tudo em geral. E apresentá-las então ao cardeal. E claro, eu fui ao cardeal, o cardeal diz o Madre Azevedo, as examinadas, o Madre tinha mandado para rever os decretos de confio por aí pessoas.
e combateu o próprio momento santo da Lisboa do Concílio de Trento de 1564. Agora, entretanto, o professor do Concílio, a Associação de orientando, começa a ouvir-se ali. Nessa carta que ele envia, que recebeu, que enviou o auxiliar para os colegas do Cabrício, veio a confirmação e só tem para poder reclamar os benefícios de 2 meses. Porque eles uma coisa já terem que estar aqui. Ninguém deles era contratante de parte disciplinar, de parte doutrinária, ninguém. Tudo aceitava os decretos dogmáticos. Tudo. Unicamente os decretos disciplinares. Entre aquele que era que nos tocava no rendimento e nos bens. Era a acumulação dos benefícios, a nomeação para os benefícios e a residência. Aí é que era se mexer. O resto tudo era ortodoxo e mais ainda. Reclamando para o bairro cardeal, nós aceitámos o Concílio de Trento. Mas podia uma moderação, era uma coisa que portanto, estava muito disposto. E agora temos ali, todo mundo está atônito e parecia ser necessário ir os homens todos a Roma, como nós fazemos no tempo do Paulo IV, a reclamar. E agora o texto que vamos pedir. Olha, lemos com o seu pleno e ordene tudo a sua glória e louvor, e espero nos homens que a imensa de sua santidade os console em paz. O português tem o Paulo não vem lá. A esperança de ter uma certa moderação nas resignações e nas sentenças. Neste contexto, uma pessoa que intervém muito lá é o Bispo General António Queijo. Era o Bispo General, foi criado em 1540 e tal, 47, mas colinheiros, agora não falha, e, portanto, devia haver sendo Estados da Corte junto com o sendo Bispo Palaciano. E, portanto, claro, falam com eles, aquilo tudo, e então diz, ele era aconselheiro, o Pinheiro, para receber e transmitia. Era um elemento de ligação entre o cardeal e os procuradores. E então, agora o que ele veio, lembrou aos procuradores, falasse ao cardeal, disposto a escrever ao Papa e ao seu embaixador sobre os cumprimentos. Portanto, temos os apontamentos que agora tratou de elaborar isso. Mas falei com ele, porque ele é econômico. E então, agora, a 13 a 14, entregam-nos os apontamentos, com as dúvidas, para o cardeal tratar de propor ao Conselho por real e enviá-las depois, sem entender-se bem, para o e agora, então, começamos. Nas resignações, o corregedor Manuel Almeida manda chamar Nuno Dias para não aceitar as resignações para o cá está. Portanto, tudo combinadinho, não há mais resignações, e a fazer a ser do país. E também para não sair o dinheiro daqui. Aqui para não sair o dinheiro do país e fazia-se aqui no país entre nós. Agora, esta viagem, no dia, afirmou que a legalidade vazia-se de outra parte, era contra o concílio e se prejudicava para o Estado. Dizer, não, vamos fazer isso. Eles vão fazer as resignações a Galiza e a Roma. Portanto, não podem fazer. Eles escapam-se e o dinheiro faz e aponta o concílio. E o senhor cardeal tem de responder a ter um exemplo da aceitação do concílio. E depois, e já mais, isso daí é aquela desconto. Não para a frente, senão não para a frente, senão não tem para aqui. Quero desconto. Certo? Portanto, agora, você estou a lidar com 22 cartas. E aqui não há cronologia nelas. Acho que ele informa consoante lhe convém as necessidades. Daí tem a oportunidade de conjugar tudo e pôr-se a várias cartas ali. Vem a confissão do Conselho e agora uma coisa interessante. Em que ele tem de ver, consta em Lisboa, lá tem a extensão em Braga, a centena dos finais de setembro, e os códigos não foram nenhum, sem da vergonha. Construídos mal, ficou tudo frio. E então tem de responder. Ele diz, não, foram os códigos, foram lá, estiveram ausentes alguns, 5 estavam ausentes em Lisboa, 5 assediados, outros deviam estar a tratar da sua vida, era a questão das colheitas, estavam 2 ou 3 em Roma, a tratar da aliança contra o concílio, de modo que também não foram todos em Lisboa, respondemos assim. Zé, portanto,
dizer que seria o seu parecer, assim, tanto entretanto, depois querem ver a vez que se fazia em Castelo na França. Portanto, muito que dizer lá. Lá já constou que o clero, os cabidos de França e Espanha reagiram e já torceram o benefício. Podia fazer a mesma coisa. E então, mais ainda, e tinham sido palermo, digamos assim, faz o tempo, descuidado os cabidos portugueses que nada fizeram. Então, depois, agora, então, se isso, o melhor então era enviar para representantes com apontamentos. E efetivamente foram dois, e veio um que foi lá, André da Almeida. Era pela Pedro, enviado para conduzir a reação, e foi, sem o cardeal saber. Foram-lhe falando, enfim, lateralmente, e ele não disse nada. Mas não foi. Outra coisa, mais para a frente, e ele está dentro. Calculado de benefícios, isso eu estou mas obstinado que isto é interessava a produção. Agora tudo mais já vai ser criado, deu para a frente, depois já não vai enviar para a nova comissão. E então ficaram do seguinte: tem que enviar quer os apontamentos para o cardeal, para aquela maneira, e enviar 2 procuradores. Ou pelo menos um que levasse as cartas dos apontamentos. O cardeal achou muito bem, o doutor também achou muito bem, mas depois o que é que faz o cardeal? O valeu o peso, estragou tudo. Como não podia. Nada disso. Iam mudar as cartas, não os trocaram nenhumas, e não foi ninguém. Ele impediu que fosse. E então, o resultado. Então, enviaram vários representantes para lá, para tratar da reação, contra a coisa, e depois, então, logo no procedimento de Braga. Braga foi para lá, foi sempre sobre uma tática especialista, enviou um lugar, representantes, fez a mesma coisa agora, a Guarda e outras partes. Ora, portanto, uma coisa que eu quero dizer antes disto acabar, eu não tenho um minuto, é o seguinte. Reparem bem neste livro que são o texto para verem o que realmente a reação do caminho. São os textos, extremamente só o que eu dizer. Isto é história aqui. Sua Alteza, quando lhe falava no concílio, ficava todo irritado. Não queria os conselheiros, para mim muito bem. Não sei se conseguia ler, mas posso ler. Sua Alteza, assim como lhe falam em causa de concílio e de prorrogação de tempo, se velam os homens e se armam para eles, como que o desacatassem ou desobedecessem nisso, e assim o vi nele muitas vezes, que lhe falei nesta matéria. Mas não por isso deixarei de fazer o ofício em me falar sobre a carta que lhe o Senhor Arcebispo nosso barbado escreveu. Nós estamos a trabalhar, vem vários da Guarda, outras partes, e o que acontece? Que faz o cardeal? Não obstou as cartas, impediu ir para lá os representantes, e o embaixador lá em Roma. Foi lá, junto lá, tudo bem, quando não está bem preparado. Depois foi nova comissão para lá, de novos cônicos, para que o correu a correr muito bem, e depois vieram a mudar as ocupações e não o resto dos estrangeiros. Uma vez que eu não disse o dia, eu